E aí, você só tem ele? Ou, e aí, você só tem ela? Você que é pai ou mãe de uma criança só já deve ter ouvido várias vezes essa pergunta. E isso vem carregado de uma expectativa e uma eterna pressão de, e aí, quando que vem o segundo? Mas e essa história de segundo e essa história de filho único? Será que a gente precisa sempre ter mais de um filho? Será que aquela lenda de que os filhos únicos são problemáticos é real? Vamos falar dessa história de filho único? Na primeira temporada do canal, a gente fez um vídeo sobre a chegada do segundo filho. Vou deixar o link aí para você ir lá ver. E naquela época eu dizia para você, eu não posso falar sobre isso porque eu tenho um filho só. Eu ainda tenho uma filha só. E agora eu vou falar sobre a minha história, porque com frequência eu escuto as pessoas me perguntarem, e aí, você só tem ela? Primeiro que esse só, a expressão só nesta pergunta, ela não cabe, né? Porque para a mãe de uma criança, essa criança não é só um filho, ela é o filho. É uma coisa tão imensa que a gente nem deveria fazer a pergunta acompanhada da expressão só, porque parece pouco. E não é. Para a mãe, cada filho é uma imensidão, independente de quantos filhos ela tenha. E mesmo que ela tenha um filho, não é só ele. Percebe como isso é ruim? Mas tudo bem, o vídeo de hoje é sobre outro assunto. Desde que o mundo é mundo, a gente escuta por aí que aquela criança é problemática porque ela é filha única, porque ser filho único deixa a criança mimada. Vamos pensar quais são os critérios que fazem as famílias decidirem em ter mais um filho? Uma das coisas que a gente mais ouve é a família dizer o seguinte, mas ele tá pedindo, ela tá pedindo, o irmãozinho. Cara, vamos pensar, a criança tem mesmo discernimento, critério, maturidade para decidir que a família agora está na hora de aumentar? Ela sabe pensar junto com os pais quais são as responsabilidades de uma nova vida na casa e na família? Ela sabe quais são as responsabilidades que os pais têm com a chegada de uma criança? Não, ela não sabe. Então, o argumento de que nós decidimos ter mais um filho porque o fulaninho ou a fulaninha está pedindo, ele é bastante perigoso. Primeiro porque o fulaninho, fulaninha, o seu primeiro filho, primeira filha, não tem noção do que ele está pedindo. Ele quer uma parceria, uma companhia, ele está coladinho aí nos amiguinhos que acabaram de ganhar irmãozinho, mas ele não tem noção do que ele está pedindo. Então, decidir ter mais um filho porque o primeiro está pedindo um irmãozinho, não é legal. E além disso, quando você decide ter mais um filho em benefício do primeiro, você já imputa na chegada do segundo filho uma responsabilidade que, não é legal. Imagina uma criança que é planejada, programada em benefício do primeiro. A gente precisa ter mais um filho, porque senão o primeiro vai ser mimado, porque o primeiro pediu, porque o primeiro vai ficar sozinho, mais velho, na hora que nós formos idosos para cuidar da gente. Ou seja, eu decido ter mais um filho em benefício de uma pessoa, em benefício de outra. E além disso, você projeta na chegada de uma criança que ainda nem nasceu 1000 possibilidades que nem sabe se vai acontecer, né? Quando a gente tem um filho, a gente não tem noção de quem vai ser essa pessoa. Por mais que nós tenhamos 1000 planos para essa pessoa, a gente está cansado de saber que ela vai se desenvolver de acordo com as vivências e as questões dela e que a gente não tem esse controle. Então, fica a dica, planejar o segundo filho em benefício do primeiro não tá com nada. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que ser filho único não necessariamente significa ser super protegido, ser mimado, ser uma pessoa pior. Quando você tem uma criança mimada, esta criança mimada, independente de quantos irmãos ela tem ou se ela não tem nenhum irmão. Os pais que super protegem, eles vão super proteger quantos filhos eles tiverem. Isso está na essência da educação daquela família e não na quantidade de filhos que se tem. Você pode ter um filho só e não permitir que ele tenha tudo o que ele queira e não deixá-lo mimado e não oportunizar para ele uma educação que em muitos momentos deseduca. Então, se você está na dúvida entre ter ou não ter outro filho, porque você tem medo que o seu filho cresça uma pessoa mimada, uma pessoa sei lá o quê, cara, sai dessa. Acredita na educação que você está dando para o seu filho e no valor que você tem para passar para ele. Ele com certeza vai ser uma pessoa muito legal, independente de quantos irmãos ele tenha. E por fim, a decisão sobre ter ou não outro filho, ela é uma questão do casal.
é dentro de um planejamento familiar. Implica na sua questão de grana, no seu momento emocional, no momento da estrutura do casal, o quanto isso te completa como pessoa, o quanto isso agrega à sua relação de família. Fora disso, não há argumento convincente. Essa é uma decisão que tem que ser muito cuidadosa e você não deve ceder à pressão social de cadê o segundo? Você só tem ele? Você não vai dar um irmãozinho para ele? Cara, como se o irmãozinho fosse uma calça, né? Um brinquedo novo. Pelo amor de Deus! E você que fica fazendo esse tipo de pergunta por aí, sai dessa, cara! Se você tem vontade de conversar com um psicólogo sobre planejamento familiar e sobre a decisão de ter ou não outro filho, a nossa equipe pode ajudar. A gente se vê na próxima. Papo de Criança é coisa séria. Até mais. E não é para cada mãe, para cada... Então, se você está aí na dúvida entre ter ou não ter outro filho, porque você... E por fim, a decisão sobre ter ou não ter um outro filho, ela é... Sutiã. E principalmente no seu desejo